alma, mas eu tenho uma certa afinidade, uma compleição para o budismo, todas as citações de Siddhartha Amalgama. Aqui, Kardec não nos pede para que abandonemos o budismo, que busquemos o espiritismo em detrimento do budismo, qualquer outra movimentação religiosa. Não, não, não. Ele aqui, ipsis verbis, ipsis literis, ele nos faz esse convite muito justo, muito claro e, ao mesmo tempo, muito firme. Então, o espiritismo não estabelece essa bandeira, não faz esse prosélito. Mas a gente resolveu buscar também, numa outra obra espírita, né? Nós comentamos aqui que nós citaríamos outros livros. Pois muito bem, a gente resolveu destacar aqui, no Livro dos Espíritos, uma questão que a gente considera assim, bem curiosa a esse respeito, porque ela vai bem alinhada, a questão 842 do Livro dos Espíritos. Essa questão, eu vou dizer para vocês que a primeira vez que nós tomamos conhecimento dela, a gente ficou assim, semanas refletindo. Numa certa oportunidade, nós encontramos até o nosso querido Rossandro, né? Lá de Campina Grande, que também se serviu dessa questão para igualmente trabalhar com a gente esses conceitos. Questão de 142, eu vou separar aqui, olha. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Quem é aqui o dono da verdade? A gente às vezes costuma usar muito essa expressão entre nós, né? O dono da verdade. Por que indícios, quer dizer, quais são as proposições, os predicados, quais são os atributos que fazem com que a gente perceba uma religião como sendo aquela portadora, o direito de portar a verdade? E a resposta é muito profunda. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática. E a tese aqui é de Jesus, pela prática, pelas obras vos reconhecereis. Não é por muito conhecer espiritismo. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Gente, isso aqui é muito importante para nós espiritistas. A gente fez um salto da obra O que é o Espiritismo, lendo essa carta de Kardec que trabalha esses conceitos para poder criar um ecossistema de reflexão mais ampliado, porque justamente consideramos isso como sendo um fundamento do espiritismo. E às vezes no estudo raso pode passar um pouco despercebido. Então, a que tem o verdadeiro direito de se apresentar como tal, isto é, o de possuir a verdade, é aquela que mais homens de bem faz e menos hipócritas. Nós nos lembramos de uma entrevista com Gandhi, né? Ele era hindu, e Gandhi foi questionado por um jornalista o que ele achava do cristianismo, né? Ele disse assim, o cristianismo, a mim só me bastaria o Sermão da Montanha, um verdadeiro tratado de luz e de paz. Mas os cristãos, tenho muito medo dos cristãos, porque dizem uma coisa e fazem outra. É o que está registrado aqui nessa questão, na resposta da questão 842 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da hipocrisia. É vender uma imagem, mas ser outra. Então, nos dias de hoje, estávamos há pouco tempo, né, revendo um vídeo do nosso Haroldo falando sobre essa manifestação da criatura humana, interódio por raça, interódio por pessoas que possuem preferência sexual diferente, por pessoas que possuem religiões diferentes, partidos diferentes. Então a gente posta vídeos nas redes sociais ridicularizando a pretensão, a escolha sexual do outro, a escolha religiosa do outro, até o país e a bandeira, a pátria onde as pessoas vivem. Então, nós estamos num movimento do século XXI onde somos incitados ao ódio, à desavença,
E nós, os espiritistas, que nos percebemos nesse tipo de movimento, estamos, portanto, num movimento de hipocrisia, porque não é isso que nós vendemos uns aos outros na comunidade espírita. Portanto, é pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Porque a caridade se manifesta nas suas mais variadas formas. Nós vamos encontrar Kardec nos dizendo que a caridade se manifesta pelo pensamento. Ele nos diz aqui, olha, esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, olha, nós discutindo uns com os outros no movimento espírita, na realização de um trabalho, ou então no aporte de nossas crenças, de nossos valores. Então, na hora de discutirmos uma ideia e um ideal, nós criticamos a pessoa. Isso Kardec nos dá uma aula de vida. Todas as vezes que aqueles personagens da sociedade parisiense do século XIX criticavam uma ideia de Kardec, ele igualmente rebatia a ideia, ele não ia de encontro, ele não fustigava a pessoa, e sim a ideia que a pessoa apresentava. E isso entre nós, sobretudo nos dias de hoje, é um desafio muito grande. Então, a que semeia a desunião e estabelece uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Isso significa dizer que o Espiritismo trabalha em nós a união, trabalha em nós o conceito de caridade no seu mais amplo aspecto, caridade pelo pensamento, orar pela humanidade, orar pelos nossos políticos, porque apresentam uma dificuldade enorme, uma provação muito grande que é a direção de uma nação como essa, orar por nós mesmos, porque não somos senhores do comportamento de ninguém. Viemos ao mundo para nos vigiar, e é isso que a Revista Espírita coloca para nós, é isso que Kardec coloca na Revista Espírita, é isso que o Espiritismo busca nos ensinar. Por tudo isso, nós nos despedimos no episódio de hoje, desejando a todos grandes reflexões, continue nos acompanhando. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho para receber a mensagem, sigam-nos e muita paz.